Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus amados irmãos e irmãs. Hoje eu vim novamente nessa semana para a gente conversar um pouquinho. Vamos clamar o Espírito Santo, que ele venha fazer parte da nossa conversa, e a Virgem Maria. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amanhã, hoje é 18 de junho, de 2025, amanhã 19 de junho, eu ficar aqui porque eu fiquei na frente do quadro de Jesus Misericordioso. Amanhã é dia de Corpus Christi, então no ano de 2025, no dia 19 de junho, quinta-feira, dia de Corpus Christi, uma festa cristã católica linda. Quem não conhece aí o milagre de Lanciano, que é a hóstia consagrada se transformou num pedaço do coração de Jesus, vale a pena pesquisar, buscar, aumentar, revigorar a sua fé, porque é algo grandioso, que a ciência não explica, mas que a divindade explica, que Deus consegue explicar, Então hoje nós estamos aqui para a gente conversar mais um pouquinho. Muitos estados estão em contagem regressiva para as férias, Aqui no Tocantins, aqui em Palmas, 30 dias realmente de férias em julho, para todas as escolas param, e 30 dias aí, só volta no dia 1º de agosto. Porque aqui o calor é muito intenso em agosto, setembro e outubro. Aí outubro que as chuvas voltam. Ela para mais ou menos em maio, abril, já não chove tanto. Maio, aí fica maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Tem vezes que chega até novembro, 7 meses sem chuva, O sol é muito quente, mas aqui é um lugar muito gostoso de se viver. Mas vamos lá. Hoje eu vim trazendo outras reflexões para nós. Eu estou uns dias afastada da escola que eu trabalho, E eu estive lá conversando com os alunos, e eu vendo as mesmas situações corriqueiras de sempre, Aluno que foge de prova, aluno que não vai para a sala de aula, aluno que se esconde na quadra. São as N situações. E a gente entende que, de uma certa forma, os nossos alunos são reflexos das famílias. É impressionante. Depende muito de como os responsáveis conduzem a família. Eu sou de uma escola onde a nossa população ali ao redor, a clientela que a gente serve, é muito desestruturada. As famílias são cheias de desestruturas. Às vezes é só a mãe que cuida, às vezes não tem um pai, mora com a avó, ou então mora com a mãe e com o pai, mas se manda. Então são N situações. E também tem os casos que acontecem dentro de uma escola, que é o reflexo da sociedade em que vivemos, A nossa sociedade, o ser humano sofre muito, Então temos alunos que perderam as mães morreram de câncer, e os pais também tem testemunhos de filho que teve o pai e a mãe com câncer, os dois conseguiram se tratar e os dois melhoraram, e deva-se isso à fé, A fé de alguém. Porque Deus, como foi a leitura do Evangelho de ontem, ele faz chover sobre justos e injustos. Deus faz nascer o sol sobre bons e maus. Deus manda chuva para bons e maus. Então Deus não sou eu. Eu tenho um dedinho que eu gostaria de dizer, não, esse não merece. Esse merece mais ou menos, esse aqui não merece nada.
Então eu tenho essa inclinação, né? Nós seres humanos temos essa inclinação para o que é ruim, para o que é mal, de saber sentenciar a vida de uma pessoa. E dentro de uma sala de aula, muitas vezes nós, professores, sentenciamos a vida dos nossos alunos. Quando a gente o condena, dizendo que isso aí não vai ter futuro, não. Não, isso aí vai morrer cedo. E nós sabemos que, de uma certa forma, dependendo das escolhas que aquele adolescente teve, né? Ou que a criança conduz, ela vai ter um futuro não muito agradável. Eu lembro de um versículo bíblico, né? Ensina a criança o caminho que ela deve andar e quando ela crescer não se desviará dele, né? Não sei se é em Provérbios, se é em Eclesiastes, não importa, mas a importância é a força que tem essa palavra. Ensina a criança o caminho que ela deve andar e quando ela crescer não se desviará dele. E hoje a sociedade, falando, os pais ensinam o que para os filhos? Tem muitos pais que ensinam devoção para os filhos, tem muitos filhos de pessoas cristãs, evangélicas, que ensinam, que levam para o culto, que fazem, ensinam a fazer a parte devocional que a igreja deles pedem, mas ele tem alguns que são os piores alunos da escola e vivem no culto e cantam lá no altar deles, lá no púlpito, né? E aí? Aí eu falo mesmo pra eles, tá faltando alguma coisa, porque você tinha que ser exemplo. Porque você não conhece a palavra, seu pai é um pastor, e aí? Então é pra gente ver que a palavra e as ações, elas têm que caminhar unidas. Não dá pra gente falar uma coisa e fazer outra. Não dá. E numa escola é muito preocupante também quando a equipe diretiva, junto com o quadro de professores, a gente começa a mentir, mentirinhas aqui, mentirinhas ali, para satisfazer um aqui, um outro ali. No diário a gente mente, né? O diário, eu costumo dizer que é uma das burocracias mais mentirosas que existe. Ele não é o real, né? E a frequência não é o real. Tem muitos professores que fazem chamadas usando o celular, outros deixam para transcrever depois, mas aí você é fiel mesmo. Ele faltou dia 12 de junho, mas aí eu vou lançar, não, dia 13. Então, a gente acredita que essas pequenas coisas não influenciam na nossa vida, só que influenciam, né? Então, nós temos que nos preocupar muito com a nossa conduta que a gente vive dentro da escola. Hoje eu não sei se vou partilhar aqui com vocês, né? Tem vezes que me dá um desânimo muito grande, aí eu fico pensando, meu Deus, será que isso é de Deus ou não? Eu sinto às vezes uma fraqueza, uma vontade de parar com tudo. Às vezes eu tenho vontade de conversar sobre o que eu penso e as pessoas não querem escutar. Professores não querem escutar isso que eu falo aqui. Eu acredito que nem na internet as pessoas não querem ouvir o que eu falo aqui, mas eu preciso falar. E aí eu encontrei esse meio, né? O YouTube é terra de ninguém, né? Todo mundo posta as coisas. Tem tantas coisas lá que não enriquecem, não lhe ajudam em nada. Estão lá, não sei quantos mil likes, né? Milhões de likes. A pessoa vive até disso. É umas coisas tão bobinhas. E a gente tem que refletir nas nossas ações. Então, quais as felicidades que eu busco aqui na Terra? Eu sou uma professora, eu tenho o meu salário, eu busco as felicidades aqui. Quais são elas? Eu me preocupo em salvar a minha alma e a alma daqueles com que eu cruzo o olhar todos os dias. Mesmo que eu não fale nada para ele, eu me preocupo em um momento em casa, no escondido, eu rezar, orar por aqueles alunos que precisam tanto de Deus. O certo é o seguinte, meus irmãos, Deus existe, o mal existe. Nós estamos aqui vivendo uma prova, e essa prova não é um teste para a gente exercitar e quando chegar no fim da vida valendo, não. Cada dia da nossa vida é uma prova.
eu vou viver até os 50 anos fazendo um teste. Aí depois eu vou fazer a prova. Isso não existe. Porque não temos nenhum ser humano na face da Terra que vem com estrelinha marcada na testa dizendo, você vai morrer dia 29 de fevereiro de tal ano aí, 2090. Não tem. Então a gente não pode viver a vida da gente como um teste. Eu me preocupo com Deus só quando eu estou na igreja. Também não dá. Né? A gente vê nas leituras, esse mês de junho é o mês do Sagrado Coração de Jesus. Alguém está fazendo, tem 30 dias com o Sagrado Coração de Jesus. Quando você vê o coração de Jesus, como ele sofre por nós, né? Eu lembro da minha avó, ela tinha um quadro, toda a casa, né, antigamente tinha um quadro do Sagrado Coração de Jesus, aquela coisa lá na sala, quando a gente entrava, exposta na parede, e a gente olhava e lembrava, meu Deus, Jesus, o coração dele tá ali. Eu era criança, eu lembro até hoje. Hoje em dia a gente não coloca mais nada santo na nossa casa, porque muitas vezes a gente tem até vergonha, né? Porque o nosso ambiente não é muito cristão. Eu sou cristão lá na igreja, mas aí quando eu vou para a minha casa é meia pagã. Eu bebo, e não é bebo, é bebo, né? Bebe até cair, fica numa situação lastimável. Eu pesquiso, quando eu estou em dúvida em alguma coisa, eu fico pensando, será que se Deus se agrada disso? Aí eu vou na internet. O que diz a Igreja Católica sobre isso? Eu vou lá pesquisar. E aí eu vou lendo, né? Aí eu falo, ixi, não dá, não posso. Se eu fizer, eu vou fazer os outros irem com o erro e eu junto também, né? E aqui também, ó, meus irmãos, eu comprei, era meu desejo mesmo de coração ter o catecismo da Igreja Católica. Aí eu comprei ele, olha aqui, ele não é muito fino, né? Mas eu li ele eu comecei a ler em outubro. Comecei a ler devagarinho em outubro, aí passou outubro, novembro, dezembro, janeiro, eu terminei de ler ele. 4 meses. E tem gente que diz que é 1 ano para você ler o catecismo. Sim, eu concordo, se eu for ler ele, lendo todas as passagens bíblicas que tem, né? Quando você é meio leigo nas coisas de Deus, que você não entende muito, você é questionador, isso aqui, não acho que isso aqui tá certo não, você fica questionando a igreja, aí você questiona o Papa, aí você questiona o padre, aí você questiona Deus, né? Você vai por aí, por essa linha, realmente você vai demorar anos, mas eu não, eu li, eu não sou expert em Bíblia e nada disso, mas eu sou uma católica que eu acredito na obediência. Muitas coisas falhamos, porque acredito eu que a gente não ouça como deveria ouvir das autoridades religiosas. Às vezes eles maqueiam um pouco, né? Não falam mal de nenhum padre. Padre, para mim, é a melhor coisa que Jesus Cristo deixou na terra, os padres, porque eles trazem Jesus na Eucaristia pra gente. Mas às vezes a gente acaba dando uns vacilos assim por falta de uns puxão de orelha, né? Mas não fugindo do assunto, indo para nossas aulas, né? As nossas aulas têm que coadunar com o que a gente busca. Quais são as felicidades terrenas? Se eu busco só coisa terrena, eu transmito isso para os meus alunos também. Então, se eu me preocupo em salvar a minha alma e a alma de todos os que eu convivo, eu já ouvi um bom professor um dia falando assim, eu falei assim, nossa, a gente tem que tentar levar Deus. Não, eu me preocupo com a salvação só da minha família, só do meu marido, da minha filha e minha mãe, sei lá de quem, só. Os demais, quem quiser ir para o céu vá, quem quiser ir para o inferno vá também. E não é assim que Deus pede. Como é que eu posso ser feliz sabendo que o meu aluno está vivendo uma vida tão difícil? E olha que eu já perdi muitos alunos para droga, morreram mesmo assassinados pelo tráfico, por bandidos. Meu Deus, é muito triste. É muito triste. Eu vou para a missa, eu ajoelho, eu rezo, eu peço perdão. Eu falo, Senhor, perdão. Perdão porque eu não fui o evangelho que eu deveria ser. E se a gente for colocar na ponta do lápis, muitas coisas ruins que acontecem dentro do ambiente escolar, eu vou ser chamada para responder por eles. Pode ter certeza. Deus não é um Deus só dentro da igreja, não.
Ele é o Deus do todo, ele vê o tudo. E não é que ele está vigiando, mas se ele diz que nenhum copo d'água que eu der por amor ficará sem recompensa, então nenhum pecado que eu fizer por negligência ficará sem a paga dele. Eu vou ter que pagar, né? Aí hoje vamos ver aqui na Bíblia, a gente tá lá em Mateus, né, que as bem-aventuranças são lindas demais e riquíssimas, não dá pra gente sair das bem-aventuranças, porque elas casam muito com a nossa vida. Vida particular, vida profissional, vida familiar, toda a nossa vida, né? Então lá no capítulo 5, no versículo de 8 a 12, diz assim: Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. E nós somos um pouco profeta na vida das pessoas, na vida dos seus filhos, na vida dos seus alunos, na vida do esposo, da esposa, dos parentes. Nós somos um pouco profetas. Então, se nós nos colocamos na posição de profetas, nós temos que passar também a nossa cruz, né? Jesus disse que quem quiser seguir ele, pegue a sua cruz. Então, qual é a sua cruz? E a cruz é um símbolo da nossa salvação, da nossa redenção. A gente não pode ver ela como uma maldição, como viram quando ele foi pregado. Não, a cruz é um símbolo de redenção e da salvação da nossa alma. Eu estava conversando com a minha filha, ela tem 7 anos. Eu falei, Jesus, antes de vir ao mundo e antes de morrer na cruz, nós pertencíamos ao inimigo. Nós estávamos já condenados ao inferno por causa dos nossos pecados. Ele, Jesus, nos salvou do pecado. Foi ele que redimiu. Foi ele que nos lavou da sujeira do pecado. E aí, quando você vai lendo a Bíblia, pega o Antigo Testamento, né? Você vai ver como aquele povo adoecia, gente. E o que faz o ser humano adoecer? O pecado. Eu tenho isso bem claro dentro de mim. Ah, fulano tá doente. E necessariamente não é o seu pecado. É o pecado da humanidade inteira. Sabe como é que a gente explica isso? Adão e Eva pecaram lá no paraíso. Eu estava lá? Não. Você estava lá? Não. Mas o pecado dele veio para todo mundo que nasce. Quando eu nasço, eu já nasço com o pecado original, o pecado de Adão e Eva. Então, o pecado da humanidade inteira, porque a terra é redonda, né? Então, o pecado da humanidade inteira faz com que a terra sofra. A natureza sofre, os animais sofrem, os rios sofrem por causa da consequência do pecado. Então, as doenças que surgem aí do nada, a ciência vai tentando descobrir, vai fazendo vacina, vai salvando gente, vai descobrindo curas, porque Deus permite, né? Óbvio, né? Deus permite que isso aconteça. E aí, mas tem muitas coisas inexplicáveis. E é culpa do pecado. Aquele povo adoecia muito. E aí aquele povo ia sempre num profeta pedir a cura, né? Eles morriam muito ao fio da espada, né? Era uma coisa assim muito... E Jesus veio trazer uma nova leitura do que é o amor. O povo do Antigo Testamento também amava. Então, a nova leitura do amor é ser puro de coração, é ser pacífico, propagar a justiça e clamar por justiça quando a gente vê o erro. Todo mundo que proclama, que busca a justiça, ele é perseguido. Dentro de um ambiente escolar, quantos professores não adoecem por perseguição dos diretores, de coordenadores, né? Até do próprio colega que quer derrubar, porque você é um professor que tem um conhecimento maior, mais vasto, e aí você acaba gerando um pouco de ciúmes, né? Então, as bem-aventuranças. O que é bem-aventurado? Eu pesquisei na internet. Bem-aventurado é uma expressão que se refere a um estado de felicidade plena, frequentemente associada à vida espiritual e à graça divina. É um termo usado para descrever aqueles que são abençoados e felizes, especialmente aqueles que vivem de acordo com certos valores e virtudes.
No contexto religioso, especialmente no cristianismo, as bem-aventuranças são ensinamentos de Jesus, que revelam como alcançar a felicidade verdadeira relacionada ao reino de Deus e à sua justiça. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Essa é a nossa busca. Quando eu vou buscar só coisas terrenas, eu nunca me preencho. Então a gente tem que buscar as coisas do alto, né? Então, amados professores, estamos aí em contagem regressiva para as férias. Eu peço a Deus que vocês descansem, relaxem, que não tirem férias de Deus. De Deus a gente não tira férias, porque Deus não é igual a um prato de comida que você come e aí quando você vê aquele prato de novo, você até sente repulsa, porque você está satisfeito com o que você comeu. Com Deus não vai assim. Você escuta a palavra e no outro dia você escuta de novo, mais tarde você escuta de novo e ela não, você sempre está buscando. É uma coisa impressionante. Se você se dá esse luxo, né? Porque é um luxo a pessoa que consegue isso, você vai ver como é diferente de comer, né? Ontem não, no vídeo passado eu falei sobre Nossa Senhora, né? A maior educadora da história. O que ela tinha de tão especial do ponto de vista psiquiátrico, psicológico e psicopedagógico? Antes de iniciar sua arriscadíssima e dificílima missão, ela previamente recebeu a notícia de que se tornaria a mais elogiada mulher da história. Recebeu o troféu. Antes de iniciar a corrida, não contaminaria do orgulho e esportistas? Se alguém fosse, algum jogador, por exemplo, antes de terminar a partida, ele já ganhava o troféu, ele estaria cheio de orgulho, né? Não distrairia de sua meta e frustraria sua jornada? Porque foi depositada nela tanta confiança? Sob o olhar da ciência, é possível vislumbrar que muitas coisas no relacionamento de Maria com o Deus Altíssimo e com o menino Jesus romperam o cárcere da rotina. Foi inusitado, porque o Deus Todo-Poderoso descrito na Bíblia não escolheu um grupo de notáveis intelectuais entre os escribas e fariseus para educar seu filho. Porque ele não incumbiu uma casta de sacerdotes judaicos que conheciam os rituais religiosos para educar o menino Jesus. Porque não escolheu especialistas em filosofia grega para formar o homem que dividiria a história. Uma adolescente foi escolhida. Não era rica, não pertencia a uma linhagem de alta classe e ainda por cima morava numa região socialmente desprezada, a Galileia. Que segredos possuía essa jovem no tecido intrínseco de sua inteligência que conquistou aquele que se diz ser onisciente, onipotente, onipresente, que conhece todas as coisas? Sua escolha foi ao acaso ou criteriosa? Maria, a mulher mais elogiada e a menos conhecida, a Virgem do Silêncio. Quem tiver a oportunidade, nós vamos lendo aos poucos para a gente ir nos colocando como professor também dentro dessa realidade de Nossa Senhora, né? Quem tiver a oportunidade, faça a consagração a Maria, coisa mais linda. Você se consagrar a Nossa Senhora, você vai conhecer ela, você vai conhecer a grandeza dela no silêncio dela. O silêncio de Nossa Senhora, a forma como Nossa Senhora se colocou é da gente ficar com inveja santa, tá, mãe? Não é da inveja ruim, não. A gente se colocar como ela, né? A Virgem do Silêncio. E para a gente terminar, eu vou só ler aqui o Catecismo da Igreja Católica, quando fala de família. As nossas salas de aulas estão cada vez mais difíceis porque as famílias estão mais desestruturadas. As famílias estão sofrendo, né? Aí diz assim no parágrafo 2206. As relações dentro da família acarretam afinidade de sentimentos, de afetos e de interesses. Afinidade essa que provém sobretudo do respeito mútuo entre as pessoas. A família é uma comunidade privilegiada, chamada a realizar uma carinhosa abertura recíproca de alma entre os cônjuges e também uma atenta cooperação dos pais na educação dos filhos. Só esse pequeno parágrafo já diz quase tudo, né? É aí que mora o problema. Ele diz assim: a família é uma comunidade privilegiada, tem que ser carinhosa, aberta, recíproca de alma entre o casal, né?
e de cooperação dos pais na educação dos filhos. Então não é fácil. Os pais hoje não querem mais educar os filhos. Essa é a verdade. Então educar filho gasta tempo. E eu quero gastar tempo educando filho? Não, porque o celular não deixa, né? A minha vida no celular, eu ouço de alunos falando que estão cansados da vida que tem, porque minha mãe, tia, passa o dia todinho jogando. Aí eu que tenho que fazer as coisas dentro de casa, eu que lavo, eu que passo, eu que cozinho. É uma menina, uma adolescente, né, de 15 anos. Ela disse que não aguenta mais, ela queria fugir de casa. E assim como ela, tem muitas realidades parecidas ou iguais ou piores. Então, educar exige gastar tempo. Ensinar exige gastar tempo para você pesquisar. Os professores pesquisam para dar aula? A grande maioria não. Eu vou confiando só no conteúdo que eu estudei na faculdade. Eu sei ministrar aquilo, eu já fiz isso há 30 anos, há 20 anos. Eu sei de qual é salteado o conteúdo. Mas você gasta tempo pesquisando o ser humano? Porque você não dá aula para a cadeira. Você não dá aula para o chão, você não dá aula para o teto, nem para as telhas. É para a gente. E a gente, né, a pessoinha lá que tem que aprender, ele é cheio de coisas, ele é cheio de códigos, ele é cheio de interrogações, ele é cheio de indagações. E aí, você pesquisa o ser humano para você chegar no coração dele? Pesquisa? E se for uma pesquisa puramente humana, você pode talvez chegar no coração dele. Talvez até você consiga ter seu êxito, seus méritos, né, como professor. Mas se você não tiver Jesus como princípio de tudo, as suas aulas começam legais, depois elas viram um fracasso, né? Eu até coloquei aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tudo que fores fazer, faça por amor a Deus. Bem aqui. No próximo momento a gente vai refletir sobre isso, ó. Tudo tá lá em Colossenses 3, 23 a 24. Colossenses 3, de 23 a 24. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como que fosse para Deus e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa na herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então, se a gente se coloca nessa situação, quando eu vou preparar uma aula, eu vou preparar a aula como se eu estivesse preparando para Jesus Cristo. Como se eu estivesse fazendo, como não, né? Eu estou fazendo, se eu acredito, eu estou fazendo para Ele. E aí você vai ver a diferença. Comecem. Eu desafio você, comece a colocar Jesus em tudo que você vai fazer, nos seus planejamentos, nos seus momentos de reflexões com os alunos, na hora que você estiver zangado com o menino, comece a colocar Jesus, chama, Jesus, me ajuda aqui, porque eu não dou conta não. E Ele vai te ajudar, Ele vai te ouvir. Meus irmãos, não é fácil. Ser professor hoje é tão complicado, porque nós temos a sociedade dentro de uma sala de aula, a sociedade com todos os seus problemas existentes está dentro de uma sala de aula, por isso que está difícil. E cada dia mais são professores adoecendo, professores com situações complicadas, né? E eu peço a Deus e à Virgem Maria, a Nossa Senhora, que sempre interceda pela educação. Nós não podemos pedir pelas escolas só na época dos professores, que aí todo mundo lembra que existe professor, aí aí todo mundo se comove, os professores. Não, os professores estão sofrendo desde quando começa o dia de aula até o dia que termina. E a sociedade tem que ver isso. E a proposta nossa é diferente, por quê? Porque eu quero que você, professor cristão, católico, apostólico, romano, comece a levar Jesus para dentro da sua sala de aula. E junto com tudo que você tem, com todos os seus estudos, com todos o seu material pedagógico, tudo que você produz, comece a levar Jesus junto para você ver a diferença. Porque às vezes a gente esquece de chamar Ele para fazer parte do nosso dia a dia. Eu mesma, às vezes levanta no impulso, na rapidez, é tudo automático, e cuida disso, entra no carro, leva o menino para a escola e volta para dar suas aulas e a sua mente fica ligadona ali. Você não respirou. Você não quietou. Você não fez os alunos quietarem. Assim como a gente tem a vida agitada, eles também têm. É a mãe que acorda gritando, e acorda gritando no palavrão.
Não acorda gritando, acorda, menino. Não, já é xingando a pessoa. Xingando o menino, acorda, filho, não sei do que. Gente, e aí quando chega na sala de aula, tudo que ele escutou, tudo que ele sentiu, ele leva. É por isso que os nossos embates são grandes. Porque dentro da sala de aula é o reflexo de toda uma sociedade que está aí, desestruturada, desregrada, bagunçada. Emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, até que no físico as pessoas andam malhando muito para conseguir o corpo dos seus sonhos, né? Mas fica a desejar muita coisa. Então, pegamos o nosso texto, né? Peçamos a Nossa Senhora que interceda a Jesus. Ela é a perfeita mãe, as mãos dela podem tudo diante de Jesus, então peçamos a ela. Deus, vinde em nosso auxílio, Senhor. Socorrei-nos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Ó Jesus, divino Redentor, sede misericordioso para conosco e para com o mundo inteiro. Amém. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tenha piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Graça e misericórdia, meu Jesus, durante os perigos presentes, cobri-nos com vosso sangue precioso. Amém. Pai eterno, misericórdia pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, tende misericórdia de nós, nós vos suplicamos. Amém. Nas contas do Pai Nosso, Pai eterno, vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos das vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço a chaga de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas.
Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço a chaga de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Pai eterno, eu vos ofereço a chaga de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas de nossas almas. Pai eterno, eu vos ofereço a chaga de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Obrigada, Senhor Jesus, guardar-nos e defender-nos do mal, proteger-nos de nós mesmos e das coisas erradas que às vezes o nosso coração, inclinado para o mal, deseja fazer. Ajudar-nos na nossa batalha do dia a dia, Senhor. Ajudar-nos a sermos melhores professores para os nossos alunos, para que a minha vida seja o Evangelho com o qual o Senhor pediu para que sejamos. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Nossa Senhora, Divina Mãe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz e fiquem com Deus. Um abraço.